Olá, estamos aqui na terceira edição do podcast Conexões Rurais e a convidada de hoje é a Edjane Rodrigues. Seja bem-vinda, Edjane. Meu nome é Elizabeth Barbosa e eu estou na Secretaria de Jovens da FETAG Alagoas e estamos também com mais um participante, que é o Jailson Ferreira, lá do Sindicato de Pão de Açúcar. Seja bem-vinda, Edjane. Oi, Jailson. Então, pessoal, sou o Jailson, como a Elizabeth já falou, Jailson Ferreira, estou como secretário de Juventude aqui do Sindicato de Pão de Açúcar, faço parte da Comissão Estadual de Juventude. E Ed, né, como a gente tem o costume aqui de falar, você que é de casa, né, nossa Edjane Rodrigues, mas sempre chamando de Ed, não tem como, né? É um prazer ter você aqui, é uma satisfação imensa. Espero que você goste desse ambiente aqui que é o nosso podcast. Olá, boa tarde. Primeiro eu quero muito agradecer pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite. Prazer todo meu em poder estar aqui e partilhar também desse canal, que é um canal importante, né, e necessário, que interage, leva informações e também empodera, dá visibilidade à pauta da juventude rural, empodera também outros jovens. E, de fato, eu acredito que esse espaço ele tem dado uma contribuição significativa no sentido de fortalecer e potencializar ainda mais a juventude também no âmbito do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. É isso aí. Esse podcast foi desenvolvido e realizado pela Comissão Estadual de Jovens, então é uma iniciativa da Comissão de Jovens. A gente iniciou isso esse ano, desde o nosso planejamento da FETAG Alagoas, mas já é um anseio, um desejo que vem bem antes disso, de atividades anteriores. Então a gente percebe um anseio da juventude para inovar, trazer coisas novas e também divulgar as nossas atividades, os trabalhos que são desenvolvidos dentro do movimento sindical. E isso, claro, com a parceria, com o apoio de toda a diretoria da FETAG Alagoas e, claro, da Comissão Estadual de Jovens. Aqui temos participantes da Comissão Estadual de Jovens, só que os outros membros da Comissão de Jovens também participaram dessa construção, apoiando, dando ideias, e isso é um desejo de toda a juventude. Bom, nós estamos aqui com a nossa convidada, a Edjane Rodrigues, que é uma sertaneja, ela é lá de Ouro Branco, e para alguns que ainda não conhecem a trajetória da Edjane, ela iniciou muito jovem, então tem uma história muito, muito bonita, e gostaria aqui de partilhar um pouco de toda essa história que ela já construiu ao longo desse tempo. Ela é da cidade de Pão de Açúcar, nasceu lá, uma novidade, e esse fato eu não conhecia, então já tem... Ela é pão de açucarense, você vê, o pão de açúcar vai dominar o mundo. Eu não sabia desse detalhe, e ela hoje divide estadia entre Ouro Branco, sertão de Alagoas, e Distrito Federal, Brasília. Ela tem formação em ensino superior e tecnólogo em recursos humanos, pós-graduada em gestão de projetos e agora está concluindo serviço social. E eu creio que parte disso devido ao trabalho ao cargo agora que ela está ocupando. Então, isso sempre fortalece e ajuda, claro, no trabalho, mas também na formação enquanto pessoa. Ela é filha de uma assentada do crédito fundiário numa área de 14,5 hectares. Ela sindicalizou-se, bem novinha, aos 18 anos de idade, e começou a participar da luta pela terra ainda criança, acompanhando a mãe nas reuniões do assentamento. Foi a primeira coordenadora de jovens do sindicato e depois secretária-geral. Ela iniciou a sua militância em 2007 como agente de desenvolvimento local no projeto Convivência com Semiárido, atuando no projeto promovido pela Caritas Brasileira, que é uma organização social e católica. Edjane também, além de promover a economia solidária no assentamento, também passou a organizar a juventude. E, claro, com esse destaque que ela traz para a juventude,
o sindicato pôde perceber o potencial dela e, claro, passou a integrar a diretoria do sindicato como secretária-geral em 2012. Depois disso, ela também integrou a direção da CUT Alagoas e depois também passou a integrar a secretaria, passou a atuar na Secretaria Nacional da CUT Alagoas no mandato de 2015 a 2019. Em meio a tudo isso, também ela foi diretora da FETAG Alagoas, passou pela Secretaria de Mulheres e agora ela está no cargo de secretária de Políticas Sociais da CONTAG, já no seu segundo mandato. Então, percebemos aqui o quanto ela tem uma trajetória linda de trabalho, de formação também. E ela também assumiu, na verdade, o Comitê de Juventude Central Sindical das Américas, CSA. Então, Edjane, seja bem-vinda e eu creio que tem muito a contribuir ao longo desse podcast com sua experiência, com sua trajetória dentro do movimento sindical. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Elizabeth. Aproveito, inclusive, para parabenizar você, enquanto secretária de Jovens da FETAG Alagoas, juntamente com a Comissão Estadual de Jovens, representados e representadas pelo Jailson, também pela iniciativa. Sim, outro detalhe que eu acabei esquecendo. Esse podcast não é apenas uma ideia da comissão, não é apenas apoiado pela diretoria da FETAG Alagoas, é também realizado a partir do apoio que a gente tem da nossa assessoria, que é uma parte muito importante. Então, a gente já está tão envolvido construindo tudo isso que a gente acaba esquecendo alguns detalhes, mas isso é uma construção coletiva. Se isso não fosse construído na coletividade, a gente não tinha esse projeto assim realmente acontecendo como está. E a gente se sente muito feliz nesse momento, já no nosso terceiro episódio aqui. Temos aqui uma primeira pergunta e algo que a gente gostaria muito de saber, Edjane, assim, a partir da sua trajetória dentro do movimento sindical, sindicato, FETAG, CUT e agora CONTAG, como foi o desafio de ser jovem, mulher, de origem rural e também ser uma liderança político feminina nesses espaços? E foram vários espaços aí, esse é um desafio muito grande, né? Sim, eu costumo dizer que a minha trajetória, ela sempre foi assim, o tempo todo ela me desafiou, né? O maior desafio, um dos maiores desafios assim que eu destaco, primeiro foi ter chegado muito jovem, como você já citou, na Comissão Nacional de Mulheres, quando eu fui secretária de Mulheres da FETAG Alagoas. Eu fui a primeira mais jovem, assim, que ingressei na Comissão Nacional de Mulheres e me senti muito desafiada em construir a 5ª edição da Marcha das Margaridas no nosso estado, né? Eu sempre tive uma militância até então muito voltada para a pauta da juventude rural, desde da fundação da Comissão Municipal de Jovens no município de Ouro Branco, onde eu fiz parte, também fiz parte de Grêmio Estudantil. Enfim, nós desenvolvemos uma série de ações aqui que mobilizou muitos jovens do nosso município. E aí, quando eu cheguei na Secretaria de Mulheres, então eu meio que me choquei, né? Tipo, você vai assumir um espaço que é um espaço extremamente importante para as mulheres trabalhadoras rurais e que coordena uma das maiores ações de massa protagonizada por mulheres, que foi a Marcha das Margaridas. Então, para mim, foi algo assim. No entanto, com certeza foi um espaço que me deu muita oportunidade de crescimento. Eu cresci muito enquanto secretária estadual de Mulheres da FETAG Alagoas e tive visibilidade também fora do estado. Foi isso que me levou para a CUT, e aí eu chego na CUT Nacional, saindo do meu estado, fui a São Paulo, que até então eu não conhecia São Paulo. A primeira vez que eu tive contato com São Paulo foi no congresso, nesse congresso a qual fui eleita secretária de Mulheres. E eu sempre tinha uma questão com São Paulo, porque no sertão, e vocês dois também são do sertão, mesmo nós três sendo de cidades diferentes, nós somos do sertão. A gente sabe que existe essa tradição de, por falta de oportunidade nas nossas terras, os jovens tendem a migrar para outros estados, para outras regiões. E São Paulo está entre um dos estados que mais recebem pessoas aqui
da nossa região semiárida, do meu município não é diferente. E o meu pai, ele foi a São Paulo nessa promessa também de trabalhar, de ter mais, né, de poder possibilitar uma melhor condição de vida para a gente, que a gente muito vulnerável, só vivia da roça naquele período. E o meu pai foi quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe solteira, né, de 3 filhos, incluindo a mim. E aí o meu pai foi e ele não voltou mais. Então eu cresci com aquela imagem, assim, sabe, de São Paulo. Então, para mim, foi um contato, assim, meio chocante, assim, nesse sentido. Que eu via muito falar e tinha essa lembrança de que, poxa, meu pai foi embora para esse lugar. E um outro detalhe com relação à CUT é a dinâmica, né? Porque aí você trabalha várias categorias, então você sai só da questão rural e você passa a dialogar com professores, você passa a dialogar com químicos, você passa a dialogar com uma série de outras categorias, e eu fui a primeira agricultora familiar que ocupou esse espaço, a CUT Nacional, que foi a Secretaria Nacional de Juventude. Então, eu tive que me preparar muito, eu tive que me adaptar às dinâmicas, à forma de fazer as reuniões, que era muito diferente da gente, mas é claro que também foi um espaço que me potencializou muito, me fez crescer, me fez ter uma visão para fora do meu estado, me fez ter uma visão mais ampliada do que é a classe trabalhadora. Então, com certeza, também foi um espaço de bastante aprendizado. No Comitê de Juventude da UCSA, eu fiquei pouco tempo, na verdade, gostaria de ter ficado um pouco mais. A minha trajetória, mesmo ela sendo longa, mas só para vocês terem ideia, assim, a primeira vez que eu consegui fechar um mandato de 4 anos foi esse último mandato na Secretaria de Políticas Sociais da CONTAG. Com 2 anos de mandato na Secretaria-Geral do Sindicato, eu fui para a FETAG. Com 2 anos de mandato na Secretaria de Mulheres, eu fui para a CUT. E com 2 anos de mandato na CUT, eu fui para a CONTAG. Então, foi a primeira vez que eu consegui, de fato, encerrar um ciclo, um mandato. Isso, para mim, não é algo ruim, né? Porque as coisas foram se dando e a gente foi ali, tendo a oportunidade, claro, e ocupando esses espaços. Então, eu fiquei pouco tempo na CSA, mas também foi um espaço, assim, extremamente fundamental. E agora, nas políticas sociais. Uma coisa, Elizabeth, que hoje em dia, para mim, isso é um pouco mais tranquilo, porque também a gente vai se preparando, né? A gente vai adquirindo experiência, a gente vai se preparando. Mas é a história do teste, sabe? Você é o tempo todo testada. Há perguntas que são feitas para mim que não seriam feitas se eu fosse um homem, que não seriam feitas se eu não fosse jovem, por exemplo. Então, eu sempre, nessa trajetória toda até então, eu sempre lidei muito com essa história do: será que ela tem capacidade? Será que ela vai dar conta? Será que ela vai conseguir? O duvidoso. E aí, o tempo todo, você tendo que provar que porque você é uma mulher, porque você é jovem, não significa dizer que você tem menos capacidade do que outras pessoas, né? Não significa dizer que você não vai fazer um trabalho com responsabilidade, com compromisso. Então, eu fui, ao longo desses anos, desconstruindo esse processo, né? Desconstruindo isso, assim. Isso, para mim, é algo que, quando eu cheguei, principalmente na CONTAG, durante as reformas da Previdência, né? Eu cheguei bem nesse momento, em 2017, eu encarei muito isso, assim, não internamente na CONTAG, mas principalmente no próprio Congresso Nacional, que ainda é um espaço muito masculinizado, assim, que a gente não tem uma boa representação, principalmente feminista mesmo, de mulheres naquele espaço. Então, o tempo todo você passa por isso, assim. E aí você tem que estar preparada para poder mostrar que é o contrário, que é o inverso. Isso sempre exigiu de mim muito estudo, muita elaboração. Eu sempre, assim, para mim é muito claro. É dirigente, né? Ser dirigente, até mesmo de um sindicato, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa se apropriar das pautas. E até mesmo de pautas que necessariamente você não coordena enquanto secretaria específica, mas que você precisa dominar. Você precisa ter o mínimo de informações sobre aquela pauta, sobre aquele tema. Então, assim, eu sempre me dediquei, sempre gostei, assim, dos estudos mesmo, sempre gostei de escrever. É uma coisa que eu nunca abri mão e eu acredito que tem me ajudado bastante a conseguir, de fato, cumprir a tarefa, né? De ter competência, de ter habilidade, de fazer um bom trabalho, porque você vai para esses espaços, mas você carrega uma responsabilidade. Inclusive de pessoas que confiaram e lhe apoiaram, como é o caso da FETAG Alagoas, como é o caso dos nossos sindicatos,
Hoje eu posso citar outras regiões, outras federações, com certeza, né? A gente ampliou e eu sou extremamente grata, porque eu tenho um reconhecimento desse trabalho, do meu potencial, mas, assim, é incansável. Você precisa estar sempre estudando, se qualificando, se apropriando, né? E hoje, no mundo da inovação, principalmente virtual, tecnológica, aí aqui exige mais de você. Então, um bom dirigente hoje, uma boa liderança, precisa ter propriedade das pautas, do que está acontecendo, da conjuntura, dos temas específicos, como também precisa saber ouvir as pessoas, respeitar a opinião das pessoas, interagir com as pessoas, ter mais paciência, né? Ser uma pessoa, como é que eu posso explicar? Mais de fácil acesso de outras pessoas. Então, foi uma coisa assim que eu sempre guardei muito isso. E por mais que eu tenha enfrentado muitas dificuldades, isso nunca serviu para que eu me desanimasse. Nunca, 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 porque eu tenho um propósito, o propósito não é só meu, é um propósito coletivo. E eu tenho clareza do meu papel na CONTAG, que é representar o homem e a mulher do campo, que é falar quem somos, que é mostrar de fato a nossa capacidade, nosso potencial, que a gente precisa ter oportunidades, que a gente precisa ter mais direitos, que o sertão não é o lugar do atraso, que muitas vezes o que nos falta é políticas públicas que, inclusive, dialogam com a nossa realidade. Então, o que me move é isso, né? O que transborda em mim é isso. Quando é isso que me move, quando é isso que transborda em mim, dificuldade nenhuma vai fazer com que eu abaixe a cabeça ou simplesmente me desmotive para não seguir a minha luta. Então, eu estou lá para cumprir uma tarefa e eu vou continuar cumprindo essa tarefa, a depender de mim, sempre muito bem feita. Ed, primeiro, eu queria dizer que, dentro dessa sua fala, a importância que ela traz, o empoderamento, e dizer que nisso que você traz, eu sempre brinco aqui com o nosso diretor, que o Jário é o nosso diretor, né, o cara que manda agitar, ele tá ali, ó, dizendo: Elizabeth, não mexe muito não para não desmanchar o cacho, né? Já isso, você tem que aí cortar o cabelo, é ele que, né? E dentro disso, a gente aqui aí olhou assim, ó, eu vou me retirar da tela, vou ficar no estúdio, volto no final para fazer umas perguntinhas a você. Mas eu queria lhe deixar uma pergunta antes de ir ficar no estúdio, que é o seguinte, né? Você é uma mulher jovem, entrou no movimento muito jovem, né? E a gente vê a questão da escola, da enfoque, né, do curso. E a gente vê a participação da juventude dentro desse espaço de formação, né, do curso estadual, do curso, né, nacional. E dentro disso, a importância dos jovens participar desse ambiente, dessa escola, que talvez hoje é quem impulsa o nosso movimento sindical, né? A importância disso, dos jovens jovens, mulheres estarem, né, participando desse espaço de formação, né? Até onde vai para o movimento, beneficiar o movimento, a escola, né, com a participação da juventude e mulheres. Então, eu vou aqui para o estúdio, vou deixar você responder, né? Vamos deixar esse programa mais bonito, né? Você e a Elizabeth vamos brilhantar. Eu vou ficar aqui no estúdio esperando voltar aqui a deixa. Ok, Jailson, fique muito à vontade. Gostei muito da sua pergunta. Eu fiz o curso da Enfoque Estadual, fui da primeira turma da Enfoque Estadual, em 2008. Naquele período, eu era coordenadora de jovens do sindicato, quando eu cheguei na escola. E eu queria, assim, primeiro destacar que o movimento sindical, ele investe muito em processos formativos, principalmente através da Escola Nacional de Formação, que é a Enfoque. E isso é fundamental. Aí eu destaco para duas coisas. Primeiro, para potencializar ainda mais o movimento sindical. Porque quando você tem lideranças, quando a liderança ela vem para esses
espaço, que é o sindicato, a própria Federação, a CONTAG, mas que ela passou pela Escola Nacional de Formação, ela já vem com uma certa bagagem de compreensão, inclusive histórica, do que é o movimento sindical, por que foi fundada a CONTAG, qual é a importância do sistema confederativo. Então, esse é um elemento. E o outro é interiorizar o projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário no âmbito dos territórios, que é onde os trabalhadores e as trabalhadoras rurais estão, né? Então, a Escola Nacional de Formação, através, inclusive, dos grupos de estudos sindicais, ela permite isso. E, mais que isso, ela também consegue, através desse espaço, discutir e dialogar, em âmbito dos territórios, sobre as necessidades e as potencialidades que ali existem. Aí isso tanto fomenta a atuação e a prática do movimento sindical, quanto também contribui para que a gente possa qualificar as nossas pautas através das nossas ações de massa e reivindicar essas políticas e fazer com que elas cheguem à vida dessas pessoas. Então, assim, sem sombra de dúvidas, a nossa Escola Nacional de Formação, ela tem uma trajetória extraordinária. Eu sou uma educadora popular, também faço parte dessa escola, e até mesmo enquanto grupo de GES, a gente teve vários no município de Ouro Branco, mas quando eu participei da turma regional, a Enfoque Nordeste, nossa, para mim isso aí foi, assim, extraordinário. São aprendizados que eu levo para a minha vida. Você chega no curso da Enfoque, uma pessoa, você sai uma outra pessoa, porque é um espaço também de escuta. Você se encontra naquele espaço. Você se sente parte daquele processo formativo. É totalmente diferente de uma escola, é totalmente diferente de você ir a uma escola. Ou seja, a construção que você vai fazendo ao longo daquele curso, ela é feita às mãos coletivas, de todos e de todas e de todos que ali estão. Então, é um espaço que te dá oportunidade também, no sentido de empoderamento, da qualificação. E aí, o nosso movimento sindical, eu sempre assim, elogiei, sempre reconheci muito, sempre foi um fator que eu faço questão de destacar. A gente forma muito pessoas e a gente escreve, a gente elabora muita coisa boa. A gente precisa mesmo é tirar ainda o melhor proveito disso. Realmente, a nossa passagem pela Enfoque, pela Escola Nacional de Formação da CONTAG, marca muito a nossa trajetória. A gente realmente sai transformado de um espaço como esse. Então, para mim também foi algo que ficou marcado. Eu creio que foi uma das primeiras atividades que eu participei, foi justamente a Enfoque. Eu acho que foi um presente, porque mudou totalmente o que eu pensava, mudou completamente o meu jeito de ver a vida, de uma forma completamente diferente de algo que eu não via na escola. E foi saindo praticamente do ensino médio, ali já estava entrando no ensino superior, mas não tinha visto ainda a gama de conteúdos que a Enfoque trouxe. Então foi algo que realmente marcou. E uma curiosidade, nesse primeiro curso que eu participei, foi o momento que eu conheci pessoas que realmente marcaram essa trajetória também. Tá? Que a Ediane era uma das pessoas que estavam nessa Enfoque, o Givaldo também estava. Então, foram pessoas que, além de vocês dois, outras pessoas passaram, mas que marcaram muito essa trajetória, porque nos ensinaram muito. Não só a mim, mas eu creio que todas as pessoas que passaram por esse momento também saíram transformadas, porque foi algo que realmente marcou a nossa vida, o nosso jeito de pensar. E, inclusive, a Escola Nacional de Formação da CONTAG agora está em uma nova fase, um novo modo de fazer formação, e já nesse novo modo de fazer formação já aconteceu um curso, já o primeiro módulo foi lá do Sertão, e nós temos aqui alguns relatos de alguns jovens que participaram pela primeira vez, já esse ano, da Escola Nacional de Formação da CONTAG, da Enfoque. Então, gostaria de trazer nesse momento aqui, esse episódio chamado Conexões de Saberes, essa experiência de jovens que estão chegando agora no movimento, que eu acho que é algo muito lindo e a gente precisa ouvir um pouco de como foi essa experiência para eles também. Então, esse é um quadro nosso aqui do podcast, Conexões Rurais, e a gente tem o nomezinho de Conexões de Saberes. Eu creio que isso encaixou perfeitamente para a questão de informação que a gente está falando agora no momento. Vamos assistir.
formações, onde estou aprendendo muito e vou levar conhecimento para a minha base, para apresentar aos meus colegas e poder melhorar cada dia mais na nossa evolução. Desse 1 dia e meio que você já participou, o que mais lhe chamou a atenção nessa formação? O que mais me chamou a atenção foi eu ver a luta, imagens e ver a luta dos outros companheiros, que isso não só me chamou a atenção, como me fortalece a não desistir e cada vez mais ser persistente. Fala um pouquinho da tua trajetória. Como foi que você chegou no movimento? Como foi que você conheceu o sindicato? Como foi que você chegou até aqui, esse momento? Eu cheguei no movimento através de uma festa. Eu estava no movimento, em uma festa, onde a ex-secretária de Jovens estava também. Daí ela começou a conversar comigo e me chamar para participar do Jovem Saber. Foi onde eu comecei a participar. Participei 6 anos do grupo Jovem Saber, frequentando o sindicato. Aí daí por diante foi que veio, eles tiraram meu nome para ser secretário de jovens. Muito interessante, né? Porque como eu tenho pouco tempo no movimento, está sendo muito de aprendizado, né? De saber um pouco, né? Entrar muito, né? No movimento sindical, né? O que é o movimento, porque eu não tenho muita noção, né? Como eu sou assim um pouco no movimento, tenho pouco tempo, e está sendo interessante saber, né, a fundo onde começou a história, como é interessante, né, todos os pontos, e a gente estudando, aprendendo, né, a cada dia, está sendo muito importante, eu estou aprendendo bastante já. Meu nome é Cleiton, eu sou da cidade de Mata Grande, Alagoas, faço parte do sindicato da mesma, e atualmente estou na Secretaria de Jovens. Estar participando desse evento para mim é algo novo, é a primeira vez que estou participando. Ele está me fazendo ver de uma forma diferente a FETAG, CONTAG, os sindicatos, porque eu tenho uma visão e a minha visão agora, a partir dessa formação, está diferente e eu me vejo com mais liberdade. Eu vejo porque era um jovem que eu sou do campo e para mim eu vi o campo como um lugar que não era meu. E a partir dessa formação eu vejo que o campo é o meu lugar e que a gente precisa permanecer no campo, porque quantos nós jovens estamos se deslocando do nosso campo para a cidade por falta de oportunidade? Esse momento foi colhido lá durante quase a finalização do primeiro módulo, que aconteceu lá em Delmiro Gouveia. Então, algumas falas de alguns desses jovens, a gente acaba recordando também o nosso momento quando a gente entrou no movimento sindical. Eu creio que esses momentos de formação, de aprendizado sempre passam a marcar. E algo que acho que foi o Cleiton que falou, no momento que ele falou que sentia que o campo não era o lugar dele, ali fez todo sentido. Eu creio que é um desafio que a maioria dos jovens acabam enfrentando. Na maioria das vezes, eu creio que por não existir políticas públicas voltadas para esse público permanecer no campo, com qualidade de vida, com acesso à educação, com acesso a informações como a cultura e outras tantas políticas que eu creio que a gente deveria trabalhar mais para que essa juventude permaneça no campo, que tenha acesso a tudo isso, que tenha dignidade, que tenha qualidade de vida, né? Isso é Diane. História, né? Eu sempre ouço muito isso, e isso é verdade. Quando a gente chega em um espaço que a gente tem oportunidade, que a gente pode fazer junto, que a gente se sente parte, isso empolga a gente, isso alimenta, né, o nosso desejo, a nossa vontade de mostrar que nós somos capazes, de mostrar que a gente também consegue, que muitas vezes só nos falta oportunidade. E outra coisa, Elizabeth, que é importante também destacar, é que a nossa escola ela debate as diversidades, porque no campo, no meio rural, existem as diversidades. Nós somos um plural, e é isso que simboliza a riqueza que é o nosso país, é nós sermos as diversidades, e principalmente a juventude em si. Então, a Enfoque, a Escola Nacional de Formação, a nossa Política Nacional de Formação, PNF, ela possibilita também isso. E eu tenho certeza absoluta que ao longo desses anos ela tem feito história na vida de muitos jovens, de muitas pessoas, mas especialmente de muitos jovens. Eu espero que a grande maioria dos jovens que estejam acompanhando esse podcast, nos assistindo, possam também ter essa oportunidade de vivenciar esse processo formativo, porque é uma escola para a vida.
né? Você leva para a vida, você leva o conteúdo, você leva a metodologia e você também leva as pessoas, como a Elizabeth destacou, as pessoas que de alguma forma marcaram também na vida dela. Então, acho que é isso, assim, é uma riqueza significativa. E a rede de educadores e educadoras populares, que está nesse Brasil todo aí também, fazendo história, fazendo revolução, e principalmente. Realmente é lindo de ver o quanto que de inovador que tem todo esse público, que tudo isso traz dentro da Escola Nacional de Formação. Agora eu gostaria de mudar um pouquinho a temática e, claro, conhecer um pouco mais do trabalho, né? Eu sei que a sua pasta agora é a Políticas Sociais, Secretaria de Políticas Sociais, e ela tem 4 eixos: educação do campo, previdência social, proteção infanto-juvenil e saúde. Aí, como dar conta de tudo isso e ainda ter uma vida social, lidar com a família, estar em trânsito entre Distrito Federal e Ouro Branco, e além disso, em outras cidades também, em outros estados, aqui, eu creio que a demanda é grande. Como dar conta de tudo isso? Olha, Elizabeth, a primeira coisa é que eu tenho amor pelo que eu faço. Então, quando você tem amor pelo que você faz, quando isso te move, né, deixa de ser um esforço, sabe? Deixa de ser uma dificuldade e passa a ser algo prazeroso. Eu também destaco a oportunidade. E eu sei que eu tive e estou tendo uma oportunidade única na minha vida. E que isso vai contribuir, tem contribuído para que eu futuramente seja também uma grande profissional, quem sabe até em outras áreas, né? Porque a gente precisa entender que a gente passa pelo movimento sindical, cumpre a nossa tarefa e a vida vai seguindo. Eu não sei quando é que a minha se encerra, a minha missão nesse lugar. Mas eu sei que existe, e a gente precisa ter consciência disso, inclusive para dar oportunidade para outros e para outras também. Mas enquanto a gente tiver capacidade e condição, e a gente estiver dando conta do recado, né, fazendo o nosso trabalho e conseguindo ali dar resultado, a gente continua nesse lugar. Então, assim, quando você tem esse prazer, quando isso te movimenta, deixa realmente de ser algo que gera dificuldades, né? Eu fiz escolhas. Eu acho que quando você se desafia a ir para esses espaços, não no nosso assim, porque no município você está mais em casa, na federação você acaba também vindo, né, mais em casa, já na confederação não é muito assim. No início eu sofri bastante, eu confesso, porque a minha cultura aqui, a cultura no meu município é diferente de uma cidade grande. Eu tenho 3 irmãos, mas a família do meu avô ela é grande. Eu tenho muitos tios, tias, muitos primos e primas. E uma coisa que me deixa assim extremamente feliz é poder chegar um domingo e reunir com a minha família, reunir com os meus amigos, com as minhas amigas, conversar, sabe? Enfim, fazer parte daquilo ali, se sentir parte daquilo ali. E aqui no interior, a gente tem muito esse hábito, né? Você sabe disso. Quando você chega numa cidade grande, já não é assim. Você tende a ficar mais ali, né? Concentrada mais nas suas tarefas, você tende a ficar mais em casa, a programação ela já é reduzida. Então, essa adaptação, ela foi assim, sofrida para mim. E eu aqui no município, no sindicato, no município de Ouro Branco, eu também sempre fui muito apegada ao trabalho de base. Eu sempre gostei de ir para a comunidade. Eu sempre gostei de estar na reunião da associação. Eu sempre gostei daqueles eventos grandes que a gente faz. Tem os eventos que eu priorizo estar aqui. Não consigo estar em todos, mesmo eles sendo importantes. Tem uns que eu dou um pouco mais de prioridade. Mas nem sempre é possível, porque é claro que eu tenho as minhas tarefas lá e eu preciso cuidar dessas tarefas, né? Então, eu fiz uma escolha. E essa escolha me permite ficar um pouco distante mais da minha família. O meu filho, ele fica lá em Brasília, junto comigo. Eu estou falando o tempo todo lá, porque eu, nesse momento da gravação, estou aqui em Ouro Branco, no processo das eleições. E aí eu fico, de certa forma, um pouco mais próximo dele, mas não tanto, né? Porque você acaba viajando muito para outros estados e você não consegue estar tão presente. Mas uma coisa assim, para mim, que acalma o meu coração, é que o meu filho, ele sabe o porquê dessas ausências.
Ele tem a compreensão de que o meu trabalho muda a vida de milhares de pessoas. E ele tem muito orgulho disso. Ele sempre compreendeu isso. Hoje ele já é um adolescente de 14 anos. Ele acompanhou essa trajetória desde criança. Ele é conhecedor dessa trajetória. Ele tem uma formação extraordinária, a formação de casa, né? A gente discute feminismo, a gente discute preconceito, a gente discute projeto político. Então, ele tem essa compreensão. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque, de certa forma, o meu filho também tem aprendido a ser uma pessoa melhor a partir desse espaço que eu ocupo, que é o movimento sindical, né? E é isso, assim, o prazer de você também ir para os estados, de você ver o trabalho fluindo, de você ver aquilo que você luta para acontecer, de fato acontecendo, cara, isso te enche de gratidão. Não tem nada mais prazeroso do que você ver que você lutou para manter a idade das mulheres se aposentar aos 55 anos. E aí você chega no sindicato e você vê a alegria, a emoção de uma mulher ao se aposentar, ter o seu benefício concedido, sabe? Isso, cara, eu não sei explicar, assim, o sentimento, eu não consigo explicar a emoção, mas eu posso dizer que isso me motiva demais, sabe? Que isso me faz ser grata, porque eu sou uma porta-voz dessas pessoas. É isso que eu sou uma porta-voz dessas pessoas. E é isso que nos fortalece, né? Fora isso, assim, o apoio. Eu sempre tive muito apoio da FETAG Alagoas, de toda a direção da FETAG, né, do nosso presidente, companheiro Givaldo, anteriormente do Genivaldo. Eu sempre fui muito acolhida pela FETAG em todos os aspectos. E do meu sindicato. Todas as vezes que eu chego no município, às vezes a primeira porta que eu vou bater é a do sindicato, eu vou direto para o trabalho, já chego com sede, né, de base, de trabalho de base, já vou direto para o sindicato. Então, sempre recebi muito apoio do meu sindicato, sempre recebi muito apoio da minha federação e sempre recebi muito apoio da minha família. Quando eu estou por aqui, às vezes meu corrido, a gente sempre dá um jeito de se reunir, seja uma tarde de domingo, uma tarde de sábado, até uma noite, um momento de aniversário. E eu sinto que a minha família tem muita admiração pelo meu trabalho, sente muito orgulho do meu trabalho. Eu sinto isso dos agricultores e agricultoras do meu município, que são as pessoas que eu estou mais próxima, né? Que eu chego no sindicato, que eu visito, que eu converso, que eu dialogo. Eu sinto que essas pessoas têm orgulho do trabalho que eu faço, que elas reconhecem esse trabalho. O sindicato sempre deixou isso muito claro. A Edjane está lá na CONTAG, na Secretaria de Políticas Sociais, fazendo isso, defendendo isso, reivindicando isso, os nossos direitos. Sempre deixou isso muito claro, sempre plantou isso, né, aqui, assim, sempre enraizou isso é muito presente. E é incrível que todo mundo sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que eu estou na CONTAG, que é a nossa confederação, que a gente é um sistema confederativo, que tem a federação também, sabe que eu luto pela previdência, pela saúde, pela proteção infanto-juvenil, pela educação. As pessoas sabem, as pessoas reconhecem. Então, não tem mais nada gratificante. Agora, é claro que a vida pessoal, ela fica um pouco enrolada, né? Ela fica, assim, um pouco mais enrolada, mas quando a gente também aproveita. Eu também sou uma pessoa que gosto de curtir, gosto de sair, gosto de me divertir, gosto de conhecer pessoas. Então, a gente vai fazendo um equilíbrio ali, a gente vai equilibrando, que é para poder a gente também não adoecer, a gente não acabar se cobrando demais, né? E aí a gente acabar se frustrando com algumas coisas. Eu faço um equilíbrio e eu estou muito satisfeita por tudo que eu tenho feito, assim. Se eu pudesse voltar, eu diria para vocês com toda a certeza que eu faria tudo de novo. Não tem nada nessa rota que eu quisesse mudar. Não queria que isso acontecesse. Não, tudo que aconteceu foi aprendizado, tudo que não deu certo foi aprendizado, e aquilo que foi positivo só fez eu ser quem eu sou hoje. Então, eu sou muito grata mesmo, e, assim, reconheço que é de uma responsabilidade, de um compromisso imenso, e eu tenho feito todos os esforços do mundo para dar conta disso. Realmente, Eri, eu acredito muito que ter o apoio da nossa família, dos nossos amigos ali, em relação ao nosso trabalho, entender que o que a gente faz é importante para as pessoas, nos fortalece, nos faz acreditar que a gente está no caminho certo. E aquilo que a gente está fazendo, que todo esforço que a gente faz, às vezes de estar longe, de sentir saudade, está valendo. Porque a gente está mudando a vida de outras pessoas, como
como falou, de milhares de pessoas a partir da nossa luta. Então, isso é muito importante. E lembrando agora de algo que falou em relação ao carinho que as pessoas, não só da família, mas também os amigos, os sócios do sindicato, o carinho que tem quando chega lá no sindicato, que recebe, eu vi de perto e acompanhei isso, e eu fiquei muito feliz, realmente, de acompanhar isso nesse final de semana. Foi muito, muito lindo. Foi um encanto ver todas aquelas pessoas chegando para o 13º Encontro de Idosos e Idosas Rurais. Foi a primeira vez que eu consegui participar e eu fiquei muito feliz de estar nesse momento junto de todos vocês lá. E foi algo lindo, e a gente pôde perceber de perto o quanto as pessoas reconhecem o seu trabalho, que tem um carinho, não só pela sua pessoa, mas aquele carinho que sabe que é algo que está ali porque faz parte da luta. Alguém que está fazendo algo por aquelas pessoas que são sertanejas, que passaram uma vida ali na lida, no trabalho duro, para conseguir o alimento dos seus filhos, para conseguir formar essas pessoas. Então, elas acreditam e reconhecem isso. E a gente pôde perceber isso de fato nesse encontro, porque a gente viu a quantidade de pessoas que esteve presente nesse momento. Nosso assessor, o Jairo, vai colocar aqui alguns flashes que eu consegui registrar aqui. E foi lindo, eu deixei aqui alguns para a gente mostrar, para as outras pessoas também acompanharem um pouquinho, aquelas que não tiveram a oportunidade de ir, não dessa vez, mas quem sabe de uma próxima vez acompanhe de perto também. Essa é só uma pequena amostra do que é feito. A gente já, inclusive, agradece a vocês por terem nos recebido com carinho, com amor. Quando a gente Aqui cortou um pouquinho porque a gente está com um problema de conexão, mas a gente viu aqui nesse primeiro a quantidade de pessoas que esteve presente. Então foi algo que realmente encantou quem pôde participar. E aproveito aqui para parabenizar, né, o trabalho que foi realizado pelo sindicato. Eu creio que foi um desafio muito grande para estar junto dessas pessoas, para ir convidar pessoalmente cada uma dessas pessoas que esteve presente, receberam o convite, receberam vocês. Eu creio que de portas abertas, reconhecendo o trabalho, e isso é um desafio que nem todo mundo está disposto a enfrentar, porque é um desafio muito árduo, e isso foi muito bom porque a gente viu o resultado. Eu creio que para vocês é ainda mais satisfatório ver o resultado final disso tudo. Eu creio que isso fortalece, não é mesmo? Cara, é extraordinário, sabe assim, é extraordinário essa iniciativa, porque ela não é somente no dia da realização do encontro, né? Ela começa desde antes. É todo um processo de preparação. A gente, desde o momento que a gente senta para construir o projeto, a gente pensa o lema, e a partir dali a gente vai pensando as peças, a gente vai pensando as pessoas que irão contribuir, partilhar desse espaço conosco, até as visitas, que eu acho que é um momento realmente extraordinário, de você ser muito bem recebida na casa dessas pessoas, né? Então, é um processo intenso, de muito trabalho, exige um grau de esforço muito grande por parte do sindicato. Aqui no nosso sindicato, a gente tem uma demanda muito forte dos serviços que a gente oferta. A gente oferta muitos serviços. Todos os dias o sindicato é casa cheia, graças a Deus, né? Todo dia é batido. Isso para a gente é muito bom, só mostra que o sindicato tem credibilidade, que o primeiro lugar que as pessoas vão é até o sindicato. Às vezes por uma mínima informação, mas é o lugar que o nosso agricultor, que a nossa agricultora vai ao sindicato. E é sinal também de um serviço prestado com qualidade, com respeito, com compromisso, com carinho. Eu sempre costumo dizer isso para eles. E aí, no dia, você vive tudo aquilo que você idealizou em praticamente 5 meses, assim. Desde a hora que começa ali a pensar qual vai ser o lema, o que é que a gente vai tratar. E para isso a gente faz um diagnóstico para entender quais são os principais fatores que as pessoas idosas rurais estão vivenciando nesse momento. O
que está faltando nas comunidades, o que precisa chegar para elas poderem viver melhor, o que precisa ser feito por parte da gestão. Por exemplo, nesse agora, a gente cobrou a criação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, porque aqui não tem, a gente, na nossa opinião, precisa ter esse espaço, que é o espaço, inclusive, que fiscaliza as políticas públicas, né? A gente faz um diagnóstico para entender qual é o serviço a mais que o sindicato precisa ofertar para beneficiar essas pessoas. Aquilo que a gente faz, o que é que a gente precisa aprimorar, o que é que a gente precisa melhorar nas nossas ações. Então, o encontro, ele subsidia também o nosso planejamento anual. Ele também subsidia isso, né? E eu acho muito interessante, Elizabeth, a divulgação é consolidada aqui, esse evento. Já virou uma marca do sindicato, são 13 anos. Eu participo desde o primeiro. Estive à frente da idealização do primeiro, junto com os meus companheiros aqui do sindicato. E aí, a gente, ao longo desses 13 anos, a gente tem feito, assim, uma história significativa para a vida dessas pessoas. A gente tem mudado o rumo de vida dessas pessoas. A gente tem transformado para melhor a vida dessas pessoas. E é um prazer imenso poder fazer parte desse projeto, porque as pessoas idosas, o que muitas vezes elas precisam é de atenção, precisam serem ouvidas, acolhidas, respeitadas. E, na grande maioria, elas ficam na invisibilidade, elas não têm mais essa oportunidade. E desconstruir isso de que a pessoa, depois que se aposenta, é como se a vida tivesse acabado. Ela fica só aguardando agora, né, o final de sua vida, e não é assim. É o contrário, é o inverso. A gente também tem desconstruído isso. A pessoa idosa, ela precisa estar na ativa, ela precisa fazer parte da sociedade de forma ativa. A gente tem também desconstruído isso, a gente tem colocado para a sociedade que precisa respeitar essas pessoas, que nós também seremos os idosos de amanhã, que todos os dias a gente envelhece. Então, é um dos trabalhos mais lindos que o nosso sindicato promove aqui. Mais lindos, sem sombra de dúvidas, né? E aí, assim, isso só dá mais credibilidade para o sindicato, só gera mais confiança com o nosso associado, com a nossa associada. Só fortalece o nosso vínculo, o vínculo que já tem, que já existe. Ele se aposenta, mas ele continua contribuindo, ele continua participando. E ele tem prazer em contribuir. Prazer. Não, eu contribuo, eu tenho prazer, porque o sindicato é importante para a agricultura, é importante para mim, para a minha família. Então, esses eventos, esses encontros, eles também acabam despertando essa conscientização nessas pessoas da importância de fazer parte do sindicato, da importância de fazer parte do nosso sistema confederativo. Então, isso para a gente é extraordinário, sem sombra de dúvidas. E eu quero aqui lhe agradecer, não só pela sua presença, que foi muito importante, assim como toda a FETAG, nosso presidente. Nosso presidente já é de casa, todos os encontros ele tem participado, ele faz questão, mas principalmente a sua colaboração, né? Toda a ajuda que você deu para a gente, seu carinho em tratar os nossos idosos e idosas foi fundamental também. Aí foi satisfatório demais participar. E outra coisa, já no finalzinho da sua fala, algo que a gente percebe, e eu achei curioso, um fato curioso, durante a chegada dos idosos lá para o encontro, alguns vinham acompanhados dos netos, dos filhos ainda jovens. Aí, em relação a isso, de que forma esse tipo de evento beneficia a sucessão rural e a questão geracional? Porque é algo que a gente percebe. Era um encontro de idosos e idosas rurais, mas a juventude estava presente nesse momento. Eu creio que vai acompanhando um pouco da atividade. Então, eu achei um fato interessante que eu percebi durante o encontro. Olha, Elizabeth, sem sombra de dúvidas, assim, geralmente você vai ter pessoas que, de fato, elas têm dificuldade em ir até o evento sozinhas, então elas vão acompanhadas. A gente tem até uma lista de frequência que a gente faz algumas perguntas. Você veio com acompanhante? Trouxe acompanhante? Sim ou não? E aí a gente faz todo esse controle para saber daquele número que foram visitados, quantos realmente compareceram. Esse ano, a gente bateu o recorde. A nossa meta era visitar 500. A gente visitou 584, foi 586. Não vou lembrar exatamente aqui. Mas a gente quase chegou a 600. Né? E aí, a gente sabe que nem todos conseguem participar, porque tem muitos acamados também. Tem muitos que têm uma série de dificuldades. Nós esperávamos em torno de 300 pessoas.
chegamos a mais de 350 pessoas. E a gente vai fazendo um filtro para saber quantos vieram de acompanhantes, quantos vieram que eram realmente os idosos. Como você percebeu, 70% são de fato as pessoas idosas. 30% são acompanhamentos, são filhos, netos, às vezes até crianças, é o companheiro, é a companheira também. Isso é bacana porque muitas vezes essas pessoas, especialmente a juventude que acaba indo, não conhece muito ainda o trabalho do sindicato. Então, no encontro, eles acabam tendo esse contato, na grande maioria, pela primeira vez, eles acabam tendo esse contato do sindicato. Ah, quer dizer que o sindicato serve para isso, o sindicato também faz isso, o sindicato faz isso pelo meu avô, o sindicato faz isso pela minha mãe, pelo meu pai. Então, você desperta também isso nessas pessoas. E, por outro lado, você promove esse debate geracional, de que a pessoa idosa, ela tem muito ainda a contribuir. E a juventude, ela vem se inserindo nesse espaço, que tem que haver um processo de entrosamento e partilha. Eu não sei você, mas eu cresci ouvindo o meu avô contar as histórias. Eu conheço a história de vida do meu avô. Eu conheço a história de vida da minha avó. Porque a minha vida inteira, até na minha juventude, quando a gente sentava para conversar, o meu avô contava a história dele. E eu me sentia inspirada naquela história do meu avô, achava meu avô extraordinário quando ele falava que ele ia para a roça e tal, e tal. Então, isso é o quê? É um momento de partilha, né? Ali é um entrosamento entre a juventude e a pessoa que já tem uma história, que já tem um legado. Outro detalhe também é mostrar que isso precisa ser respeitado. Então, às vezes, a juventude ali, que é o filho, que é o neto, não consegue lidar com essa fase que o seu avô está passando, que a sua avó está passando, que o seu pai, que a sua mãe está passando. Ele não consegue lidar com isso. Ali naquele espaço, a gente promove um momento de debate também sobre isso e que eles contam com uma rede de apoio, que eles precisam acionar os outros órgãos, o CREAS, o próprio CRAS, o próprio sindicato, precisa buscar ajuda nessa rede de apoio que ela existe, né? Então, a gente percebe que o encontro dos idosos, mesmo sendo direcionado especialmente para as pessoas idosas, beneficiam também vários outros, como é a juventude, por exemplo, e contribui para melhorar a condição de vida de todos eles, né? É muito interessante, realmente assim, é um espaço muito oportuno e só tem crescido, viu? É incrível como todos os anos só tem crescido ainda mais esse evento. Tenho certeza que no ano que vem vai ser ainda maior. Espero que você possa estar aqui conosco mais uma vez. Vai ser lindo, com certeza. Quero muito participar do próximo. E isso é uma experiência tão bonita, tão incrível, que eu creio que deveria ser replicada também nos outros sindicatos, outros espaços também poderiam aproveitar essa experiência para levar, para fazer isso. Eu sei que o desafio é grande, mas os avanços que vêm a partir disso são muito grandes, são grandiosos, e a gente precisa fortalecer isso. E agora chegou o momento do quadro Tem Essa Não, que é com o Jailson. Agora deixa eu falar com ele para fazer esse quadro. Ed, chegou o momento, né, talvez um momento de distrair um pouquinho, da gente brincar um pouquinho, né, que a gente chama ele de Tem Essa Não, o quadro. São perguntas, né, com respostas rápidas, bem dinâmico, né? A gente pode começar a dar um exemplo aqui, né? Eu perguntar a você, gato ou cachorro? E você vai responder rapidinho, vai ver o que é, né? A gente queria que fosse presencial, mas por enquanto que não é, né, Elizabeth? Porque aí a gente fazia um negocinho, botava uma bebidinha, um negocinho, uma brincadeirinha, né? Mas, pois é, a caneca já tá, né? Ocorreu um problema no correio, mas a gente tá resolvendo. Mas, o Givaldo, quando foi com o Givaldo, ele ia ser 1 litro, se ele não respondesse uma pergunta, ia ser 1 litro de uísque. A Vânia, como ela não respondeu ali, ficou na dúvida, vai pagar sorvete pra gente, né? E aí a gente chega para você, né? Se você não responder pelo menos aí 2 perguntas, qual vai ser o brinde que você vai dar? 1 litro de uísque, sorvete,
diz aí, pra gente poder se animar aqui. Eita, que o negócio é bom aqui, hein? Bom, tô aqui pensando, eu acho que uma coisa para a gente partilhar juntos, caso eu não responda, acho que uma caixinha de cerveja, né? Tem mais a ver com a gente. Olha, Elizabeth, a gente já tem uma caixinha de cerveja, viu? Vai ter perguntas aqui que ela não vai responder. Aí vamos começar fazendo um testezinho só para calibrar, né? Edjane, você prefere buchada ou feijoada? Buchada. Buchada, pronto, já está calibrada, né? A gente começa. A Elizabeth fez uma pergunta, né? Na semana passada, na gravação passada, e aí eu venho lhe fazer a pergunta, né? Para quem está dentro, vai saber, mas na dança, aí, não tem como fazer essa. Aí a gente muda. Fetag ou contag? Aí você ganha muito fácil, né? A caixinha de cerveja. É garantir. Primeiro a gente garante e depois a gente... Vale não, hein? Vale não. Já garantimos a cerveja, Elizabeth. Tá vendo? Mas Ele aí... tá com o objetivo firme, sabe? Desde a gravação do primeiro podcast que ele cobra. Não, cadê a matuta? Cadê a matuta? Ele vai aumentando, sabe? Parece Elizabeth que já vai teve 5 matutas. E agora ele tá aumentando o nível. Mas vamos lá, Ed. Secretaria de Mulheres ou Secretaria de Políticas Sociais? Olha, eu tenho um amor por cada uma por questões específicas, né? Então, são coisas assim que você não consegue, tipo, não, eu prefiro essa ou eu prefiro aquela. Para mim, são duas incríveis secretarias. Na Secretaria de Mulheres foi um espaço, inclusive, libertador, porque eu me reencontrei naquele espaço. Encontrei a minha identidade enquanto mulher, enquanto uma mulher que consegue lutar, que consegue chegar aos seus objetivos, né, que tem força para isso. Então, eu me reencontrei nesse espaço. E a Secretaria de Políticas Sociais, porque é uma secretaria, não que as demais não sejam, é importante mencionar isso, mas ela tem uma característica que me transformou muito, assim, como é que eu consigo expressar, sabe? Assim, me fez estudar ainda mais, me fez me qualificar ainda mais, que é principalmente essa área da Previdência. Você lida todos os dias com leis, você lida todos os dias com medida provisória, com decretos, e isso exigiu de mim, assim, muita leitura, muita formação, muita capacitação, para poder ter um domínio real e, de fato, desenvolver um trabalho qualificado nesse espaço, né? Quando eu fiz a pergunta ao Givaldo, presidência ou secretaria de formação, ele respondeu na lata, de formação. O Givaldo, a paixão dele na formação é incrível, né? Mas vamos jogar uma fácil, Elizabeth, que ela não respondeu nenhuma até agora. Jogar uma fácil. Eu respondi a da buchada. Foi, verdade. Respondeu uma fácil. Brasília ou Ouro Branco? Cara, as suas perguntas são complexas, hein, Jailson? Muito complexas. Olha, Brasília, eu tenho muita noção de que eu estou lá provisoriamente, mas me adaptei super bem. Eu acredito que não só lá, né? Assim, em todo lugar você acaba viajando tanto, passando tanto tempo ausente, que você acaba se adaptando. Isso é também uma característica do ser humano. Mas é claro que o meu lugar de vida é Ouro Branco. Isso aí, para mim, é muito claro, é a minha essência, é o meu lugar, é o meu canto, é onde mora o meu povo, é onde está a minha família, é onde estão as minhas raízes. E eu acredito que uma das coisas que mais me impulsiona para a luta é ter essa compreensão de que tudo aquilo que eu faço em Brasília, a nível de Brasil, volta para esse lugar e transforma a vida das pessoas. E eu faço parte dessas pessoas, eu também sou essas pessoas, eu sou esse povo. Então, pertencimento, né? Claro que meu sertão é o meu sertão. Para a gente finalizar esse com chave de ouro, né? Forró ou pagode? Forró.
Bom, isso é de um sertanejo, isso é de um nordestino, né, que conhece muito bem a origem. É muito bom, forrozinho. Se for em um povoado chamado Meruz, Edjane, talvez seja ainda melhor, né? Bom demais, bom, já fui, recomendo. Essas perguntinhas foram algumas bem difíceis realmente, mas eu fiquei curiosa em uma coisa. E eu queria fazer mais uma perguntinha extra. Eu sei que o Jair já fez muitos aqui, mas tem uma. Sertão ou litoral? Eu sei que os dois são bons, mas queria ouvir. Desculpa, sertão ou Litoral. sertão? Bom, Ed, estamos finalizando o nosso terceiro episódio aqui do podcast Conexões Rurais. E para nós foi uma satisfação muito grande tê-la conosco. A gente se sente que bastante, na verdade, feliz, sabe? Porque é uma pessoa de casa que vem, participa e a gente se emociona. A gente conhece sua trajetória ao longo de todos esses anos. É alguém que está sempre presente aqui nas nossas atividades e foi muito bom tê-la nesse momento aqui. Eu agradeço muito o seu sim para esse momento, para participar desse podcast, que é uma iniciativa da juventude, claro, mas tem o apoio de toda a diretoria da federação, da comissão e da assessoria também, que isso é um trabalho coletivo. Então, eu agradeço aqui em nome de todas essas pessoas que estão aqui juntas, participando desse processo. E, claro, a gente está junto e espero que a gente possa se reencontrar em outros momentos também, que a gente possa fazer um outro momento como esse, quem sabe futuramente numa segunda edição, uma segunda temporada do podcast, a gente fazer algo ainda mais grandioso, a gente incluir isso também de uma forma para outras regiões também, a gente possa estar presencial. Então, a gente está sonhando muito com isso, que a gente gosta de ser desafiado, claro, quando se trata de levar novidades, de trazer para dentro desse espaço aqui o que está acontecendo também de inovador e de algo importante também nos outros sindicatos, para que outras pessoas também conheçam. Então, gratidão pela sua presença e espero encontrá-la também em outros momentos. Ah, Elizabeth, que bate-papo maravilhoso. Agradeço demais, assim, por poder estar aqui, partilhar um pouco dessa minha trajetória, né? Conversar com você, conversar com as pessoas. Espero sim poder receber outros convites. Vai ser um prazer enorme poder voltar aqui. E desejo muito sucesso a você, nossa secretária. Tenho certeza absoluta que você ainda tem muito a contribuir, né? Enquanto secretária estadual de jovens da nossa FETAG Alagoas. E conte conosco nessa luta, a gente está junto.